Durante os dias sombrios da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo inteiro parecia desmoronar sob o peso da violência, da destruição e do medo, surgem histórias que parecem sair diretamente das páginas de uma narrativa sobrenatural. Em meio a explosões, batalhas e bombardeios, um nome se destaca em um relato que atravessa os anos: São Padre Pio de Pietrelcina. Conhecido por seus dons místicos, sua vida de penitência e profunda oração, Padre Pio teria protagonizado um dos acontecimentos mais impressionantes e enigmáticos da história moderna da fé. Um episódio que, até hoje, desafia a razão e alimenta a devoção de milhares de fiéis ao redor do mundo. O cenário é o sul da Itália, por volta dos anos de 1943 e 1944. O país, já devastado pela guerra, era palco de intensos ataques aéreos das forças aliadas, que buscavam enfraquecer o eixo, destruindo pontos estratégicos. Uma das regiões que entraram no radar foi San Giovanni Rotondo, uma cidade modesta, localizada nas colinas da região da Apulia. À primeira vista, parecia um lugar sem importância tática. Mas era ali que se encontrava o convento dos frades capuchinhos, onde vivia o então pouco conhecido frade estigmatizado, Padre Pio. Segundo diversos relatos preservados oralmente e também citados em documentos como aposítio da sua canonização, um esquadrão de aviões aliados sobrevoava a região com a missão de atacar alvos militares próximos. Quando chegaram à área de San Giovanni Rotondo, os pilotos se depararam com algo totalmente inesperado: a figura de um frade suspenso no ar, com as mãos erguidas em súplica. Esse homem, vestido com um hábito marrom, parecia estar flutuando entre as nuvens. Não havia dúvidas, algo fora do comum estava acontecendo. Relatos indicam que, diante daquela aparição misteriosa, os aviões simplesmente não conseguiram lançar suas bombas. Os mecanismos de disparo falharam, os controles pareceram travar e, em alguns casos, as bombas que foram lançadas desviaram do alvo como se empurradas por uma força invisível. Confusos, os pilotos desistiram da missão e retornaram à base. A cena do frade do céu permaneceu viva em suas memórias, algo que nenhum treinamento militar jamais poderia ter preparado para enfrentar. Algum tempo depois do fim da guerra, movidos pela curiosidade e por um sentimento de inquietação, alguns desses militares visitaram San Giovanni Rotondo. Queriam entender o que tinham visto. Ao chegarem ao convento dos capuchinhos, foram recebidos por um grupo de frades, e entre eles estava Padre Pio. O reconhecimento foi imediato. Um dos pilotos teria dito emocionado: "É ele! É o mesmo frade que apareceu diante dos nossos olhos no céu." A reação de Padre Pio, segundo contam os frades que testemunharam o encontro, foi apenas um sorriso humilde, sem qualquer palavra. Um dos testemunhos mais notórios é atribuído ao general italiano Bernardo Rossini, que confirmou ter ouvido de diversos pilotos a mesma história. Um frade voador impediu o ataque à cidade. Outro caso menciona um piloto americano que foi abatido em combate. Ele contou que, antes de cair, viu um frade que apareceu no ar, o protegeu e o guiou em segurança até o chão. Anos depois, ao ver uma imagem de Padre Pio, reconheceu-o como aquele que o havia salvado. O fato curioso é que San Giovanni Rotondo foi uma das poucas cidades da região que não sofreu ataques aéreos, apesar de estar próxima de pontos estratégicos. Enquanto cidades vizinhas eram destruídas, aquela pequena comunidade permanecia intacta. Muitos viram nisso uma proteção especial, um escudo espiritual formado pela oração, pelo sacrifício e talvez até por uma intervenção milagrosa. A Igreja Católica nunca declarou oficialmente esse episódio como milagre. A canonização de Padre Pio foi fundamentada em outros milagres bem documentados. No entanto, o silêncio da Igreja não diminui o impacto da história
nem a fé das pessoas que nela creem. Muito pelo contrário. Esse mistério alimenta ainda mais a devoção popular, lembrando que os santos não estão limitados aos altares ou às páginas dos livros, mas podem agir, com permissão divina, em momentos concretos e até mesmo em meio à guerra. Padre Pio já era conhecido por fenômenos místicos como os estigmas, as feridas visíveis da paixão de Cristo, e pela bilocação, isto é, a capacidade, segundo testemunhas, de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Para muitos, esse episódio dos bombardeiros é um dos maiores sinais dessa bilocação. Seria ele, portanto, o frade do céu, enviado por Deus para impedir que vidas inocentes fossem ceifadas injustamente? Essa história atravessa os tempos como um sopro de esperança em meio à brutalidade humana. Em meio à fumaça das guerras e aos gritos da destruição, surge a imagem de um frade simples, orando com as mãos levantadas, intercedendo pelo povo, protegendo uma cidade inteira com a força da fé. Um lembrete de que, por mais caótico que o mundo se torne, o céu permanece vigilante. Hoje, décadas depois, milhares de peregrinos visitam o santuário de Padre Pio, muitos sem saber que, segundo esses relatos, ele foi muito mais do que um confessor santo ou um místico carismático. Para alguns veteranos de guerra, ele foi literalmente um anjo, um sinal visível de que Deus age, mesmo nas alturas onde se travam as batalhas humanas.